Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Nós sempre estamos fazendo exposições aqui para vocês. Não uso o Facebook para falar mal de ninguém, não uso o Facebook para falar besteira. Eu uso o Facebook para pregar a palavra de Deus, para trazer conteúdo relevante, não irrelevante. E dessa feita nós iremos fazer a exposição de Romanos capítulo 8, dos versículos 18 a 27. E a temática que nós iremos abordar é a futura glória dos filhos de Deus, ou a futura glória que aguarda os filhos de Deus. A carta aos Romanos é a principal carta do Novo Testamento e a principal carta do apóstolo Paulo. Aqui em Romanos está o evangelho segundo Paulo, o evangelho que ele pregava. Eu não vou entrar em detalhes da carta aos Romanos, porque ia tomar muito tempo. Mas todos nós sabemos que essa carta é importantíssima. Foi a carta que provocou a reforma protestante. Lutero estava lendo Romanos. Quando ele estava lendo o capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e 17, quando fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ele leu que o justo viverá da fé, quando Paulo cita Abacuque 2,4, e provocou aquela revolução que se deu à reforma protestante. Os grandes teólogos de todos os tempos, os grandes vultos da história, comentaram Romanos, pregaram Romanos. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, né? Agostinho de Hipona, Leão Magno, Tertuliano, enfim, os grandes eruditos teólogos da história, os pais da igreja, os grandes exegetas no decorrer da história da igreja, pregaram em comentários sobre Romanos. Agostinho de Hipona se converteu lendo Romanos. Então, dispensa apresentações. Paulo escreveu essa carta, isso é consenso, não há dúvida nenhuma. A carta é de Paulo, até os maiores críticos, os maiores liberais afirmam que foi Paulo que escreveu. Isso aqui é um fato. Então, meus queridos, essa carta, eu só vou dar uma pequena pincelada aqui, rápida, na introdução, rapidinho. Paulo, ele vai demonstrar que não tem ninguém bom. Todos são pecadores. No capítulo 1, a partir do versículo 16, no versículo 16 e 17 é o tema da carta. O evangelho é o poder de Deus. A partir do versículo 18, Paulo vai falar que o mundo gentílico, as nações, as gentes, gentios, as gentes, as nações, todos são pecadores. Todos são pecadores e estão debaixo do juízo de Deus. No capítulo 2, Paulo agora se volta para os judeus, que batiam no peito: nós somos filhos de Abraão, e chamavam os gentios de porcos, chamavam os gentios de réus do fogo do inferno. Eles se sentiam superiores porque eram judeus, porque tinham a lei, tinham conhecimento. Aí Paulo fala no capítulo 2, vocês também estão debaixo do pecado. Vocês merecem juízo, vocês merecem castigo. E no capítulo 3, o famoso versículo 23, Paulo diz que todos pecaram. Todos quem? Judeus e gentios. Todos estão debaixo do pecado e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. Logo não tem ninguém bom, não tem ninguém bonzinho. Todos estão debaixo do pecado. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo vai mostrar um antídoto. Paulo vai mostrar a solução, que é a justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? Deus o Pai
lançou sobre os ombros de Cristo os nossos pecados. E Cristo lançou sobre nós, colocou na nossa conta, depositou na nossa conta a sua justiça, nos declarando justos. Então nós fomos justificados não por nossos méritos, não porque somos bons, não porque fizemos alguma coisa boa, não. Nós fomos justificados pelos méritos de Cristo. E a justificação é um ato forense, que envolve um tribunal. Toda a raça humana estava no tribunal condenada. Deus estava com o martelo na mão para bater, para decretar o fim e o juízo da humanidade. Cristo se apresenta e vem pagar a conta, pagar a minha conta, pagar a sua conta, pagar a nossa conta. E ele pagou na cruz do Calvário. Ele pagou na cruz do Calvário. Quando ele diz, está consumado, que está lá em João 19, está consumado, que a palavra grega consumado é tetelestai. Tetelestai. Tetelestai significa está consumado. Em outras palavras, está pago, está quitado. Não adianta ou não tem mais nada para fazer. A obra da salvação está feita. O sangue já foi derramado. O cordeiro já foi morto. Deus não tem plano B, plano C, plano D. A cruz de Cristo é a resposta para a humanidade. Se você quer uma definição de amor, dizia Charles Spurgeon, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Se você quer uma definição de amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Então, ele paga a nossa conta era impagável, mas Cristo vem e paga. E quando ele paga a nossa conta, ele deposita na nossa conta a sua justiça, os seus méritos, nos declarando justos. Isso é justificação pela fé. Inclusive, Paulo fala em Romanos 3, também, sobre ele é a nossa propiciação. A palavra propiciar significa aplacar a ira. A ira de Deus foi aplacada na cruz. A ira de Deus foi revertida na cruz. Lembra da tampa da arca da aliança? A tampa da arca, o nome era propiciatório. Por quê? Porque quando o sumo sacerdote entrava, uma vez no ano, e ele aspergia ou jogava o sangue do animal morto em cima da arca, o pecado do povo era perdoado. A ira de Deus era aplacada. Por isso, propiciatório o nome. Cristo é essa tampa. A tampa da arca apontava para Cristo. Era o símbolo de Cristo. Era um tipo de Cristo. Que Cristo, na cruz do Calvário, aplacou a ira de Deus sobre a humanidade. Isso é justificação pela fé. Então, Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele fala da solução. No capítulo 4, ele vem e fala sobre Abraão. A justificação na prática. Abraão não foi justificado por obras. Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, versículos de 1 a 11, Paulo vai falar dos frutos da justificação. Ele já começa assim, no capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né? Texto maravilhoso. Nos versículos 12 a 21 do capítulo 5, Paulo vai falar das duas humanidades. Paulo vai falar do último Adão e do primeiro Adão. Jesus não é o segundo Adão. Jesus é o último Adão. Por quê? Porque não haverá outro. Então, a humanidade está dividida, tá, nesses dois homens. Em Adão, o primeiro Adão, nós pecamos. Em Adão, nós erramos. Adão era o representante federal da raça humana. Em Adão, toda a humanidade escorregou. Toda a humanidade pecou. Nós estávamos representados em Adão. O pecado de Adão foi a casca de banana, aonde toda a humanidade escorregou, errou, falhou, pisou na bola. Então,
Aqueles que não creem em Cristo, aqueles que não foram justificados, estão em Adão, o primeiro Adão. Adão é o cabeça da humanidade caída. Cristo, o último Adão, é o cabeça da humanidade redimida. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21. No capítulo 6, vamos correr aqui. No capítulo 6, Paulo vai falar da santificação. Como o justificado agora, o salvo, deve caminhar. Capítulo 6. Ele fala nos versículos de 1 a 3 ali, ou melhor, os versículos 2 e 3, sobre o batismo em águas. O batismo em águas é um lembrete. E aqui eu estou citando R.C. Sproul, no seu comentário da carta aos Romanos, quando ele fala, ele sintetiza de maneira fantástica o batismo, né? O batismo é o lembrete da nossa união com Cristo. O símbolo da nossa união com Cristo. E é um símbolo também da morte e ressurreição de Cristo. O ato de mergulhar, de ser imerso nas águas, simboliza ali, tá, a nossa morte para o mundo, para o pecado, para o velho homem. Morreu ali o velho homem. Morreu ali o velho homem. E quando nós saímos da água, é a ressurreição. É um símbolo da nossa ressurreição espiritual, do novo homem, do novo Adão, a nova criatura. Então, o batismo é um lembrete da nossa união com Cristo, é um símbolo. No capítulo 7, Paulo fala da relação do crente, do justificado com a lei. E no capítulo 8, Paulo vai falar da vida no Espírito. Como o justificado deve andar, deve proceder. Ele já começa o versículo 1 do capítulo 8, dizendo assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, para aquele que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há morte. E Paulo continua aqui falando sobre como o justificado deve viver. Nos versículos 12 a 17, Paulo vai falar sobre filhos e herdeiros. Nós somos filhos de Deus e também herdeiros. Nem todos são filhos de Deus. Isso aqui tem que deixar bem claro. Existe uma diferença entre criatura e filho. Todos os seres humanos foram criados por Deus. Mas para ser filho de Deus, tem que aceitar Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Tem que reconhecer Ele como seu Salvador. Isso é um ponto pacífico na Escritura. Há uma diferença entre filho e criatura. Filho só se reconhecer Cristo como seu Salvador. E automaticamente, se você é filho, você é herdeiro. Você é herdeiro. Quando o pai morre, as coisas, aquilo que ele ganhou, fica para quem? Para os filhos. Para os filhos. Deus não morre. Jesus não morre, pois são imortais. Então tudo que o pai tem e o filho tem, pertence a nós. Nós somos herdeiros. Paulo fala aqui, no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Nós fomos adotados por Deus mediante Cristo, por meio do que clamamos, do qual clamamos Abba Pai. Essa expressão Abba Pai é um termo aramaico. As crianças, os bebês, quando eles começavam a falar, as primeiras palavras eram essa: papá, mamã, não é? E Abba Pai também significa meu pai, meu querido pai, meu paizinho. Essa é a relação que nós temos com Deus. Deus é nosso pai, nosso paizinho, nosso papá, né? Versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, que somos salvos.
17. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Olha que maravilha. Aí entra aqui a exposição que nós iremos iniciar agora. A exposição que nós iremos iniciar agora. A futura glória dos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai subindo, tá? Os degraus da revelação. É um capítulo maravilhoso, suntuoso, glorioso, majestoso. E Paulo, ele fala no versículo 18 assim: nós temos o sofrimento presente, os sofrimentos do tempo presente e a glória futura. E a glória futura. Deus abençoe a meu primo Florisvaldo, que sempre aqui acompanha, né? Sou admirador dele, gente boa demais. E meu amigo, irmão Sebastião Nunes. Deus abençoe, meu querido, a sua vida, a sua família, irmã Minda. Deus abençoe. Tamo junto e misturado. No versículo 18, Paulo fala assim: porque para mim, aqui é uma convicção de Paulo, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Paulo começa a fazer um contraste entre a vida presente, entre essa era que está passando e a era futura, a era por vir. Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente e a glória futura, a futura glória dos filhos de Deus. E o termo glória significa, tem vários significados: louvor, honra, majestade, mérito, né? Aplauso, labor. Né? Tem pessoas que conquistam glória por meio do trabalho, por meio do esforço. Glória também é exaltação, manifestação, grandeza, destreza. Mas a glória que Paulo fala aqui envolve a glória celeste, a glória da eternidade. Não dá para nós dimensionar. Eu sempre comparo a eternidade com uma mansão. Imagine você ir numa mansão e você vê um portão gigantesco, mas não tem como entrar nessa mansão. Aí você olha pela brecha do portão, pelo aquele buraquinho ali do portão, você olha, olhando pelo aquele buraco, olhando pelaquela flecha ali do portão, você vai ter a dimensão total do tamanho da mansão? Não. Você vê uma parte pequena da mansão. É assim que nós olhamos para a eternidade. É assim que nós olhamos para a eternidade. Tá? Por isso que Paulo fala dessa futura glória. E quando ele diz aqui sobre o tempo presente, o sofrimento, envolve a nossa vida aqui. Envolve a nossa vida. Queridos, nossa vida não se resume aqui. Nós temos que entender isso. É claro que eu tenho que trabalhar. Eu sou casado. Tenho que trabalhar, tenho que pagar minhas contas, melhorar minha vida, ter minha casa, meu carro, estudar. Isso é bom. Isso é bom. Mas a minha vida não se resume aqui, porque um dia eu vou morrer. Eu vou partir. Se Jesus não voltar daqui a alguns anos, eu vou morrer. Você também vai. A morte é uma certeza, querido. Nós iremos morrer. Então, meu carro vai ficar aqui, minha casa, a conta bancária, eu não levo nada. Eu venho nu e volto nu. Nós temos que entender isso. Nós estamos tão apegados com essa terra, nós estamos tão apegados com o mundo, que não queremos o arrebatamento, que não queremos a ressurreição dos mortos, que não queremos que Jesus volte. Tudo vai ficar aqui. Esse mundo passa, é passageiro. A infância é passageira, a adolescência é passageira, a juventude é passageira. Nós iremos envelhecer, iremos morrer. Isso é um fato. E nós sofremos.
Nós sofremos. Vai no hospital para você ver as pessoas morrendo. Nesse exato momento, tem mães chorando a morte dos seus filhos. Nesse exato momento, há vários pacientes nos hospitais do mundo dando o seu último suspiro. Hoje faleceu um dos grandes teólogos, um dos grandes escritores do mundo, Timothy Keller. Morreu de câncer. Crente morre de câncer. Crente morre de batida de carro. Crente morre de um acidente. Tá? Nós não somos blindados, queridos. Meu cunhado Vicente faleceu no dia 8 de janeiro de 2020, antes da pandemia, antes de fechar tudo. Ele morreu dia 8 de fevereiro, e em março veio a pandemia que fechou tudo aqui no Brasil. E ele morreu de câncer, leucemia, 7 anos lutando contra o câncer. E eu me lembro que um dia antes de ele morrer, na sexta-feira, dia 7, nós íamos ao hospital. E quando ele morreu, nós estávamos no Hospital das Clínicas, o HC, sentado doando sangue. Eu, a Laelda, minha esposa, o Gilvan, que hoje é o nosso co-pastor aqui, a Joela, uma amiga nossa, e a Momô, também uma amiga nossa. Estávamos doando sangue na hora que ele morreu, lá no hospital. E a minha irmã Noélia, ela conta que quando na sexta-feira, dia 7, ela estava lá no hospital com ele e ela queria ficar com ele à noite. E ele já estava sentindo as ânsias da morte. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que ia partir. E quando Noélia se despediu dele, é difícil, queridos, falar isso. Vocês me perdoem aí, porque graças a Deus que Jesus deixou a esperança da ressurreição, né? E quando Noélia, minha irmã, se despediu dele, o olhar dele era de tristeza. Tipo assim, no olhar ele estava dizendo para ela: eu não vou te ver mais. É a última vez. Não vou ver mais meus filhos crescer, o Natanael e o Vitor. Eu estou partindo. Eu estou morrendo. E de madrugada ele teve 3 paradas cardíacas. E o médico disse que ele lutou pela vida. Brigou pela vida. Mas quando foi 7 horas da manhã, dia 8, sábado, ele partiu. Ele morreu. Morreu em sofrimento, sofrendo com dor. E assim como ele, queridos, muita gente, crente, morre com dores, morre de uma situação terrível. E para nós foi um baque muito grande. Foi difícil. A saudade é eterna. Mas é isso que Paulo está falando. O sofrimento é passageiro. A glória é eterna. O sofrimento tem prazo de validade. A glória é eterna. E ele morreu todo inchado. A pele começou a rasgar, porque quando você começa a inchar, a pele não suporta, começa a rasgar. Mas quando Cristo voltar, eu não vou ver Vicente. Você não vai ver seus parentes, que sabe que morreu. Seu filho, o irmão Sebastião, perdeu o filho. O Adriano, meu amigo, com febre amarela, em 2018. Eu creio que um dia o irmão Sebastião verá o Adriano, não na situação que ele morreu, mas com um corpo glorificado, um novo nome, né? Vestes novas. Imagina nós chegarmos no céu
e vermos todos aqueles que partiram. Iremos abraçar e estaremos para sempre com eles, se alegrando a alegria eterna. Sabe por quê? Porque o sofrimento é passageiro, mas a glória é eterna. O sofrimento tem prazo de validade. Então aqui nesse mundo, nós iremos sofrer. Hoje eu estou com saúde, amanhã eu não sei. Hoje eu estou vivo, amanhã eu não sei. Hoje eu estou bem, amanhã eu não sei. A minha vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. Depois, vamos correr aqui. O apóstolo vai falar de 3 gemidos. O primeiro, os gemidos da criação. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus, a volta de Cristo. Versículos 19 a 22. Depois os gemidos da igreja, versículos 23 a 25. E os gemidos do Espírito Santo, versículos 26 e 27. Vamos trabalhar aqui o primeiro gemido. Os gemidos da criação, versículos 19 a 22. Diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, e suporta até agora, e suporta angústias até agora. Paulo começa falando no versículo 18 dos sofrimentos presentes, do contraste entre o sofrimento desse tempo, dessa era que estamos vivendo. Estamos vivendo no mundo em pecado. Estamos vivendo em um mundo caído. Não espere melhoras desse mundo, queridos. Não espere. Esse mundo é corrupto. Esse mundo está contaminado, porque o pecado de Adão, do homem, atingiu não só nós, seres humanos, mas atingiu a natureza, atingiu os animais, atingiu tudo. Toda a ordem criada foi atingida pela queda do homem. E nós estamos aguardando, é isso que Paulo está falando, a futura glória dos filhos de Deus. Nós estamos aguardando essa glória, a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo, aonde essa terra será restaurada, purificada, voltará ao estado original, como no Éden. Deus irá purificar. Então, o primeiro gemido é o gemido da natureza. A natureza aguarda a volta de Cristo. A natureza aguarda a redenção de todas as coisas. A natureza aguarda a redenção, a revelação dos filhos de Deus, que é a igreja. Aí no versículo 19, Paulo fala sobre a ardente expectativa. Essa expressão no grego é como se a natureza ela estivesse olhando para o horizonte com um olhar fixo, na ponta dos dedos, dos pés. Imagina quando você está esperando um grande acontecimento. Alguém está chegando na sua casa, um parente, seu pai, a sua mãe, o seu filho, e você fica aguardando na porta, olhando. Né? Aí você fica olhando ali, ó, na expectativa, na ponta dos pés, para ver se vai chegar, está chegando. Todo carro que passa você fica curioso para ver se é seu filho, se é sua mãe, se é seu pai. E você está olhando ali, ó, para o horizonte, fixo, esperando ele chegar, ela chegar. É assim a natureza. Paulo coloca a natureza como se ela tivesse voz, como se ela tivesse ouvidos. E a natureza está aqui, ó, na expectativa, olhando para o horizonte, olhando para frente, expectativa, esperando a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando a natureza, ela geme e ela reage. Ela reage. Quando os homens
fazem mal. Quando os homens aí, você vê o desmatamento. Quando as mulheres abortam e os pedaços daquele feto abortado é jogado no lixo. E isso vai para onde? Na natureza. E quando ela recebe os fetos daquelas crianças inocentes, ela geme. Ela geme e ela reage. E o gemido dela é assim, é o seguinte: volta Jesus, retorne Jesus. Eu estou aguardando a revelação dos filhos de Deus. Eu estou aguardando a ressurreição dos mortos. Eu estou aguardando o fim de todas as coisas. Eu estou aguardando a restauração da natureza, a restauração de todas as coisas. É como se a natureza falasse. Então ela está gemendo, a natureza geme, a criação geme, os mares estão gemendo, as florestas estão gemendo, toda a obra criada, toda a criação de Deus está gemendo, é o que Paulo fala, e está na expectativa da revelação dos filhos de Deus, da igreja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Vaidade aqui significa inutilidade, significa vazio, sopro, vento, significa que a natureza, a criação foi submetida ao pecado, devido a Adão, o pecado de Adão, o 21, na esperança que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Cristo voltar, não vai ser só nós que seremos livres desse mundo, do pecado, aonde nós iremos receber um corpo glorificado, iremos estar para sempre com o Senhor, mas a natureza também aguarda a sua liberdade. Ela está cativa ao pecado. Como eu falei, o pecado de Adão, ele desestabilizou toda a ordem criada, toda a criação. Então, a criação está num cativeiro, esperando ser liberta, esperando ser salva. E isso só vai acontecer quando Cristo voltar, quando ele retornar. Então, a primeira coisa, o primeiro gemido, é o gemido da natureza. A natureza, a criação, a ordem criada, espera a liberdade dos filhos de Deus. Quando Cristo voltar e a igreja subir, aí ela será libertada. E essa liberdade vem como? Com a restauração. Com a restauração de todas as coisas. Apocalipse fala sobre isso. Quando João escreve no capítulo 21 sobre novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. Fala da restauração. Fala da restauração da natureza, da ordem criada que foi atingida pelo pecado do homem. Então, quando Cristo voltar, ele se revelar à igreja, a nós, a natureza, a criação será o quê? Libertada do cativeiro do pecado. É o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui nós vemos duas liberdades. A liberdade nossa, que nós seremos livres do pecado, totalmente. E a liberdade da natureza, da criação, que será libertada, que será restaurada ao seu estado original. É o primeiro gemido. O segundo gemido é o gemido da igreja. Nós estamos aguardando essa futura glória. Nós estamos aguardando de maneira não ansiosa, mas na expectativa, assim como a natureza está na expectativa do retorno de Cristo, a igreja também está nessa expectativa. Nós temos aqui os versículos 23 a 25, os gemidos da igreja. Paulo diz assim: e não somente ela, e não somente a criação, e não somente a ordem criada, e não somente a natureza,
mas também nós, a igreja, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Alguém espera o que está vendo? Não. Você espera aquilo que você não vê. 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós estamos gemendo. A igreja geme. Volta Jesus. Venha Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos orando. Pedro fala no capítulo 3 da sua segunda carta que nós devemos orar para apressar o dia do Senhor. Nós estamos apressando o dia do Senhor. Estamos pregando, estamos discipulando, estamos evangelizando, estamos falando de Cristo, anunciando as boas novas para todo mundo, nos becos, nos valados, nas favelas, em todo lugar, para pobre, para rico, para negro, para branco, para feio, para bonito, para gordo, para magro, para culto e incultos. Para todos, o evangelho está sendo anunciado e a igreja clama: volta Jesus. Quando nós perdemos um ente querido, eu citei aqui o meu cunhado. Quando nós perdemos um pastor querido, quando nós perdemos um irmão da igreja querido, nós gritamos: volta Jesus, venha Jesus, porque todos aqueles que morreram, gente, estão lá. Muita gente fala, né? Nós chamamos de igreja triunfante. Há uma diferença entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é nós aqui que estamos vivos. Estamos militando, estamos trabalhando, estamos batalhando, estamos pregando. Somos a igreja militante, a igreja viva aqui. E tem a igreja triunfante. É a igreja que está lá na eternidade. Está lá na glória. Aqueles que já morreram, aqueles que já pararam, aqueles que já partiram. A igreja triunfante é aquela que está nos céus. A igreja militante é aquela que está na terra, aguardando o arrebatamento. Aqueles que já partiram estão no estado de glória. Estão desfrutando as benesses, as bênçãos celestiais da eternidade. Estão aguardando a ressurreição dos mortos. Estão aguardando também a volta de Cristo. Porque os mortos, diz Paulo, irão ressuscitar primeiro. E receberão o quê? Um corpo glorificado. E Paulo diz: nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, para se encontrarmos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então a igreja está gemendo, a natureza geme e a igreja também geme. Nós estamos gemendo. Volta Jesus, venha Jesus, estamos aguardando. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando, estamos aguardando. Você está aguardando o arrebatamento? Está aguardando o arrebatamento? Está aguardando a redenção de todas as coisas? Está aguardando a ressurreição dos mortos? Está aguardando o tribunal de Cristo? Está aguardando o novo céu e nova terra? Está aguardando ver Cristo face a face? Ver Abraão, ver Isaac, ver Jacó? Jesus falando em Mateus capítulo 8, versículo 11, que chegará um dia que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e irão se sentar à mesa. Mesa fala de comunhão, mesa fala de partilha, mesa fala de integração, de unidade. E nós iremos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Eu não conheço Abraão, não conheço Isaac, não conheço Jacó, mas um dia eu vou conhecer. E sabe quem vai apresentá-los? Para nós, Jesus.
esse aqui é Abraão, esse aqui é Isaac, esse aqui é Jacó, esse aqui é Davi, esse aqui é José, esse aqui é Gideão, esse aqui é Sansão, esse aqui é Débora, Jefité, Samuel, Salomão. Ele irá nos apresentar. Imagine, gente, a festa que será no céu. E essa festa é eterna. Vai durar por toda a eternidade. Não terá fim. Nós estamos aguardando esse dia chegar. Então, por isso o contraste que Paulo faz entre os sofrimentos do tempo presente e a glória futura. Você pode dizer amém? Você pode dizer amém por isso? E o último gemido é os gemidos do Espírito. Versículos 26 e 27. A intercessão do Espírito. Olha os versículos 26 e 27. Da mesma maneira, assim como a natureza geme, assim como a igreja está gemendo, o Espírito também geme. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque, irmãos, nós somos fracos. Há livros aí de autoajuda, palestras de autoajuda aí, que fala assim: você é forte, você pode, você é gigante, você vai conseguir, você vai transpor as muralhas, você vai pular as muralhas, você vai conseguir porque você é gigante. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós somos fracos, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas espirituais, nós temos fraquezas mentais. Nós somos fracos, queridos. Nós não somos esse gigante, não. Nós somos fracos. E por ser fraco, o Espírito Santo nos ajuda. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quantas vezes nós pensamos jogar tudo por alto? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em largar a fé? Quantas vezes isso mostra a nossa fraqueza? Mas a graça de Deus está nos sustentando. A mão de Deus por baixo, nos sustentando. A mão de Deus por cima, nos abençoando. E a mão de Deus apontada para frente, nos guiando. A mão de Deus atrás, nos guardando. É a mão dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, porque nós somos fracos. Nós somos fracos. Aí o texto continua: porque não sabemos. Você pensa que sabe, mas você não sabe, porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa expressão aqui, interceder por nós, no grego, no original, é uma operação resgate. Já viu uma operação resgate? Quando os bombeiros vão salvar alguém que está no prédio em chamas, que está morrendo afogado, é uma operação resgate. Tem um bote, tem a corda, tem a boia, tem tudo ali, os aparatos para salvar aquela pessoa do incêndio, do acidente de carro, de morrer afogado. Essa operação resgate o Espírito Santo faz por nós. Nos momentos mais difíceis, nas crises mais difíceis da vida que você passou, o que você, quem sabe, irá passar. Difícil, que ninguém pode ajudar, que ninguém pode dar uma palavra de conforto. Só o Espírito Santo pode interceder. Essa operação resgate. Só Ele que pode te abraçar. Só Ele que pode te consolar. Só Ele que pode te dar esperança. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede, essa operação resgate, por nós, com gemidos inexprimíveis. Não dá para medir. Quantas vezes nós vamos orar e nós não conseguimos falar? Nós gememos. O Espírito Santo pega aqueles gemidos e transforma em palavras e leva até a presença de Deus, até o trono de Deus. E Deus responde. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
27. E aquele que sonda os corações, que é Deus. Deus sonda. Sondar aqui é perscrutar. Sondar aqui é conhecer profundamente, intimamente. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede por mim. Intercede por mim. O Espírito Santo ora por nós. Quando nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós somos fracos, o Espírito, ele intercede. O Espírito também geme. Geme pela igreja. Geme pelo aquele crente que está passando por problemas. Geme por aquele que está fraco na fé. Geme por aquele que está passando dificuldades internas, conflitos internos. Ele está gemendo. Ele te compreende. Ele te entende. Porque Jesus Cristo foi homem. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E ele passou por todas as etapas da vida. Ele entende, porque ele é homem. Ele sabe o que é fraqueza, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é cansaço, ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é as piores dores da alma, porque ele se tornou homem. Ele experimentou, ele viu. Você lê o Getsemane sobre os evangelhos, os 4 evangelhos sobre o Getsemane. Jesus ali, a pressão psicológica foi tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os vasos capilares se romperam. Tem até um nome disso aí, eu esqueci agora. Quando a pressão psicológica é tão intensa, as veias da cabeça se rompem. O texto diz que ele suou sangue, mas ali não é suor não, ali é sangue mesmo. A pressão foi tão grande porque ele viu a cruz. Ele viu que ele ia passar. Ele viu os cravos, ele viu os pregos nas mãos, ele viu os pregos nos pés, ele viu os açoites, ele viu as chicotadas nas costas, ele viu tudo, a humilhação que ele ia sofrer e ele não queria passar. Nós não queremos passar por dificuldade. Nós não queremos passar. Mas Jesus passou. E ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então ele entende. Ele sabe as nossas mazelas. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Ele sabe das nossas dores. Ele sabe dos nossos conflitos internos, interiores, que ninguém vê. E você não compartilha com ninguém. Os sofrimentos, as lágrimas que são derramadas no seu quarto, no seu travesseiro, o Espírito Santo sabe. E ele pega e leva até o Pai, porque ele intercede por nós. As pessoas podem julgar a sua vida. Ah, fulano de tal se desviou, não é mais crente. Mas só Deus sabe o seu interior. Só Deus sabe a gratidão que você tem. Quem sabe você está longe da comunidade da fé, da igreja. Mas você é crente. Você foi salvo. Você foi lavado. Você foi redimido. Você é filho de Deus. E o Espírito Santo intercede por você. E geme por você. Com gemidos inexprimíveis. Não dá para medir. E aqui eu termino essa exposição. Vamos aguardar, gente. Um dia vai acabar. Vai acabar a dor, vai acabar a guerra, vai acabar a pobreza, vai acabar o caos, vai acabar todos os sofrimentos. É esse contraste que Paulo faz dos sofrimentos do tempo presente com a glória que há de vir. E essa glória só vai aparecer. Essa glória a gente só vai ter o gosto dela quando Cristo voltar. Quando ele voltar, a ressurreição dos mortos. Os vivos serão arrebatados também, juntamente com aqueles mortos que foram ressuscitados e receberam corpos glorificados. Iremos estar com o Senhor, iremos encontrar nos ares, iremos para a glória, iremos habitar a nova Jerusalém para todo sempre. Essa é a nossa esperança.
A natureza geme, a igreja geme e o Espírito Santo geme, aguardando a futura glória dos filhos de Deus, aguardando a volta de Cristo Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui nós terminamos mais uma exposição. Deus abençoe meu primo, Florisvaldo, ao irmão Sebastião, ao meu amigo Alexandre. Nós estudamos juntos. Quando tiver um tempinho, meu querido, vem aqui em Cumbica, na igreja. Deus abençoe. Vem aqui e Deus abençoe a sua família aí. Manda paz para a Vitória, manda paz para sua esposa, para toda a sua família, tá? Aproveita bastante aí, você está na casa da sua filha, você colocou aqui agora. Estou na casa da minha filha Vitória, em Arapiraca, Alagoas. Boas férias aí para você. Aproveite bastante aí. Um forte abraço. Tamo junto. Queridos, muito obrigado a todos. Isso aqui vai ficar gravada, essa live, tá? Vai ficar gravada. Aqui, se você quiser compartilhar com alguém, compartilhe. Porque tenho certeza que pessoas precisam ouvir essa palavra e serão fortalecidas. Não por minha causa, porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus, é do Senhor. Deus abençoe a todos. Até as próximas exposições.